Há 50 anos, o Brasil viveu um golpe militar apoiado por vários setores da sociedade civil, que resultou numa ditadura que reprimiu e torturou durante 21 anos da nossa história. Para comentar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa de Leis, Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, mais uma vez, seja bem-vindo à TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade numa data extremamente importante para a população brasileira, principalmente para a juventude brasileira. Vereador, a Comissão de Direitos Humanos da Casa, ela tem um determinado vínculo com a Comissão da Verdade, aqui da cidade de Bauru, e também do Estado, né? Como têm sido os trabalhos dessas comissões e o que elas buscam? A Comissão da Verdade, as Comissões da Verdade, no fundo, elas buscam jogar luz sobre esse período de 21 anos de ditadura que o país teve. Nós tivemos a lei da anistia, que foi ampla, geral e restrita, né? Mas uma lei que, ao nosso ver, e de tantos outros, ela acabou beneficiando os agentes do Estado que praticaram toda a sorte de atrocidades, né, nesse período de 21 anos contra aqueles que entendiam que o país devia ter a democracia preservada e sair do estado de exceção. Então, por exemplo, as pessoas que foram mortas, assassinadas, né, os corpos que foram esquartejados, né, mais de 400 pessoas assassinadas, milhares de desaparecidos, né. Então, a Comissão da Verdade procura, né, identificar quais foram os agentes do Estado que praticaram essas atrocidades e também busca encontrar essas pessoas desaparecidas, né, para que as famílias possam, né, de fato, encerrar um período da sua história, né, e também para que esses agentes que praticaram toda essa sorte de barbaridade e monstruosidades possam ser julgados e condenados por aquilo que fizeram, como fez a Argentina, como fez o Uruguai, né, países que também tiveram ditaduras muito duras, né, e que hoje levam os agentes do Estado que praticaram essas atrocidades físicas, né, psicológicas, né, para a cadeia. Agora, a Dilma disse nessa semana que não vê necessidade de uma revisão da lei da anistia. Isso significa, na prática, que essas pessoas elas não receberiam uma punição, né, os torturadores, e as famílias e as pessoas que foram torturadas não receberiam nenhum tipo de reparação do Estado. Como você avalia essa postura da nossa presidente? A postura da presidente Dilma, que foi uma mulher que foi torturada, combateu contra a ditadura, é uma postura institucional e que está muito vinculada à política de alianças, né, que o PT vem realizando desde a posse da primeira eleição do governo Lula para fazer uma transição e manter essa democracia brasileira sem grandes traumas, né? Quer dizer, mas a posição da presidente Dilma é a posição da presidente. A sociedade tem que continuar combatendo para, inclusive, mudar a lei da anistia com o aval ou sem aval da presidente da República, né? Então, eu acho isso muito importante. Na minha opinião, a presidente ela deveria ter outra postura, mas as alianças e os acordos não permitem que ela o faça. Vereador, em que medida essa reparação seria efetiva? Por exemplo, seria uma reparação indenizatória? Hoje já existem as indenizações, né? Várias famílias, né, várias personalidades e pessoas recebem indenizações. Por exemplo, nós temos cientistas, nós temos professores, nós temos trabalhadores, jornalistas que foram caçados, tiveram a sua carreira profissional ceifada, né? Então, esses processos são avaliados, né, pelo Ministério da Justiça, pelas comissões, e o Estado então faz a reparação pagando em dinheiro um determinado valor. Isso já ocorre há alguns anos no Brasil e tem sido alvo de muitas críticas, né? Nós temos um setor ainda muito ativo, né, extremamente conservador e reacionário, que critica esse pagamento reparatório. Agora, nós temos que entender, por exemplo, um cientista que tinha uma carreira, né, numa entidade pública, né, que prestou concurso, que produzia conhecimento. De uma hora para outra ele é cassado, exonerado do seu trabalho, é preso, fica 21 anos sem lenço, sem documento, sem poder trabalhar, sem poder se desenvolver, sem poder fazer nada, né? Recupera os seus direitos políticos, né? E esses 21 anos, a reparação econômica, ela é importante, porque muitas vezes resolve, né,
e até dar dignidade para essas pessoas. Mas a maior reparação que tem que se fazer é uma reparação histórica e política. Não existe nenhum valor econômico que possa, de certa forma, pagar a tortura, pagar o estupro, pagar a violência. Por exemplo, como é que você vai dimensionar o valor pago ao jornalista Carlos Heitor Coni, que apoiou o golpe no início, defendeu o golpe, mas depois, por ter uma visão crítica em relação ao golpe, foi preso, e a filha desse jornalista, um renomado jornalista do Brasil, foi levada para as dependências dos órgãos de repressão e foi estuprada na frente dele, para que ele confessasse, fizesse lá o que aqueles torturadores queriam. Como é que você paga isso? Como é que você paga a vida do filho da Zuzu Anjo, que foi assassinado nas dependências das Forças Armadas do Brasil, de uma maneira horrorosa. Ele teve, a boca dele foi colocada no escapamento de um jipe, e esse jipe ficou rodando num quartel até que ele fosse intoxicado pela fumaça do óleo diesel. Por isso que numa das passagens de uma música, de uma obra-prima do Chico Buarque de Holanda, que é Cálice, ele diz, que morrer do meu próprio veneno e do óleo diesel, lá, da fumaça do óleo diesel. Isso é uma crítica a essa forma do assassinato do filho da Zuzu Anjo, que também depois, na minha opinião, foi assassinado também pelos órgãos da repressão. E o que explica todas essas barbaridades, vereador? Algumas pessoas ainda defendem a volta ao período de ditadura e ainda justificam um golpe militar, alegando que na época o Jango tinha proximidade ali com regimes comunistas. O que explica tudo isso ter acontecido e as pessoas ainda defenderem esse regime? Olha, o Jango primeiro, ele era um cristão, um grande latifundiário, e que tinha uma postura conciliadora. E havia por parte da sociedade brasileira, da maioria do povo brasileiro, reivindicações legítimas. Reivindicações como, por exemplo, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma educacional, a estatização e a nacionalização de determinadas empresas do Brasil. E isso não tem nada de comunismo. Precisou se agitar, por conta da Guerra Fria, se agitou, se construiu na opinião pública, através dos grandes veículos da época, rádios e jornais, de que o Jango estaria cedendo às pressões dos comunistas e que, em se fazendo as reformas de base, o Jango seria deposto do poder e os comunistas tomariam de assalto o poder. Essa é uma grande fantasia, porque mesmo no golpe, aquela monstruosidade dos comunistas que eles criaram, não tiveram capacidade para resistir ao golpe. Se houvesse essa grande mobilização para tomar de assalto o poder, teria uma grande mobilização para resistir ao golpe. Mas isso tem uma explicação histórica. O golpe de 64, o golpe de 64, ele é fruto de um procedimento histórico que começou com os ataques ao Getúlio. Essa elite brasileira vinculada ao processo de desenvolvimento econômico, da elite econômica financeira e da alta burguesia norte-americana, já desenvolvia esse processo. Tanto é verdade que os Estados Unidos mandou uma frota para a costa brasileira, porque se houvesse resistência ao golpe militar, eles estavam prontos para fazer essa intervenção, para garantir o golpe militar, que redundou depois numa ditadura de 21 anos. O que motivava o Jango, na sua avaliação, para que essas reformas fossem feitas? Já que ele era um latifundiário, já que ele não era uma figura política ligada a regime comunistas, O Jango sabia que as reformas de base, naquela época, eram reformas que estavam dentro da doutrina social da igreja. Todos os grandes países do mundo, de primeiro mundo, os países capitalistas, fizeram reformas. A base do desenvolvimento na França foi a reforma agrária. A reforma agrária é uma bandeira burguesa, ela não tem nada a ver de revolucionária. A reforma tributária nós discutimos até hoje. Mas qual reforma tributária que nós vamos fazer?
Eu me disponho a discutir a reforma tributária com qualquer um, a começando por 2 pilares básicos: taxação das grandes fortunas e taxação das heranças. Aí nós vamos começar a ter problema. A reforma educacional. Nós tínhamos um país de analfabeto, mesmo a escola pública sendo boa. A reforma que foi feita com o golpe militar no sistema educacional no Brasil, baseado nas teses do MEC e o Zaide, é exatamente essa falência que nós temos hoje. Então, quando a gente mede esses 50 anos, nós temos que valorizar a nossa democracia. Né? É uma democracia incipiente, tem muitos defeitos, mas é isso que permite que a gente esteja aqui hoje fazendo esse debate. Né? Junto com a questão política, se junta alguns aspectos que são de natureza subjetivas, né? De sádicos. Né? Eu não considero que os torturadores sejam sádicos, todos eles. Eu considero que a tortura foi um método científico utilizado para se arrancar informações. E a tortura é utilizada, inclusive, nos dias atuais. Basta a gente analisar o que se passa dentro das delegacias no Brasil. A maioria das pessoas que são presas no Brasil são torturadas dentro das delegacias, fora delas, um exemplo, Amarildo e tantos outros, né, que sofrem isso no dia a dia. Essa, aliás, foi uma das heranças, né, deixadas pela ditadura até hoje para o nosso país, né, uma polícia com caráter mais repressor, né, Roque? Porque, na verdade, dentre outros atrasos, né? Que a polícia militar ela foi concebida, a estrutura que tem hoje, para combater o inimigo interno. Houve a distensão política, mas o inimigo interno continua existindo. Quem é o inimigo interno? O inimigo interno são aqueles que não têm patrimônio. É a maioria esmagadora da classe trabalhadora. Nós não temos patrimônio. O patrimônio que o trabalhador tem, às vezes, é sua casa, um imóvel, um carro. Hoje, uma grande parcela da população não tem patrimônio nenhum. Então, os paradigmas de construção da polícia, de todas elas têm como alvo prioritário o inimigo interno. E o inimigo interno hoje, basicamente, né, por isso que tem esses ratos de alta repressão, são pessoas, os trabalhadores, os pobres, os negros, né? Os trabalhadores quando estão nas suas manifestações. Né? Então esse é o inimigo interno, por isso que a gente discute o fim das polícias militares. Nós precisamos de um novo organismo de segurança para o país. Né? E aí não se trata de discutir indivíduos, se trata de discutir uma política mais geral. Eu, pelo menos, estou convencido que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem recuperação. Todos os dias você vê um caso policial, de grande monta ou não, mas que tem o envolvimento de sargentos, tenentes-coronéis, de policiais militares envolvidos hoje com o crime organizado. Então, é uma instituição que hoje não serve mais aos interesses da sociedade. Agora, Roque, você fez uma fala interessante na tribuna, na última sessão, comentando sobre a questão do golpe militar, que ele não foi apenas militar, ele teve um apoio maciço de vários setores da sociedade civil na época. Quais eram esses setores? Apoiados pelos americanos, inclusive, né? Como você disse. Basicamente, os setores civis que defenderam e apoiaram o golpe eram as grandes corporações. Grandes empresas como a Ultragás, as grandes corporações de comunicação, os grandes latifundiários, os grandes banqueiros e os industriais, isso em larga escala. E isso se reproduziu no Brasil inteiro. Né? Por exemplo, a marcha dos 400 mil, a marcha da família com Deus pela liberdade em São Paulo. Quem esteve à frente da organização? Foi a mulher do governador Adhemar de Barros com outras grandes senhoras da sociedade, que inclusive receberam financiamento dessas empresas. Em Bauru também nós tivemos isso. Em Bauru haviam as senhoras da catedral, né? As guardiãs da moral, do bem-costume, da democracia, enfim, e que lotaram a tribuna da Câmara Municipal quando houve o processo de cassação do ex-prefeito, na época vereador, o Gasparini. Nós tivemos setores econômicos aqui em Bauru muito ativos, né, que apoiaram o golpe. Setores do comércio, setores da indústria, setores da comunicação, né, que apoiaram o golpe, e inclusive se desenvolveram e cresceram a partir desse apoio dado à ditadura militar. Né? São pessoas que hoje são muito ativas na sociedade, e nós precisamos dizer isso claramente.
Esse é um desafio da Comissão da Verdade. Não com sentimento revanchista, mas com um sentimento histórico, por exemplo, da gente dizer que um dos maiores grupos de comunicação aqui em Bauru, o Jornal da Cidade, ele foi criado em 1967. Tinha como sócios majoritários o então herdeiro do Grupo Expresso de Prata, o seu Alcides Franciscato, tinha como diretor, editor-chefe, o Nilson Costa, que era do PSD, e que foi cassado, que era da UDN-PSD, que só foi cassado porque fez uma visita a Cuba enquanto sindicalista. Né? Um outro proprietário do jornal da época, na fundação, é uma família ainda muito ativa na cidade de Bauru, do ramo de pavimentação asfáltica, o Aidar, que na época trabalhava com pavimentação asfáltica e era grande proprietário de terra na cidade de Bauru. E o primeiro diretor do jornal foi um deputado federal da Antiga Arena, que era o partido que dava sustentação à ditadura militar. Então não é vergonha nenhuma, né? E não é difamação nenhuma você dizer que esses setores apoiaram organicamente a ditadura militar, né? Cresceram porque apoiaram a ditadura militar. E no limite, né, deveriam fazer uma autocrítica, né, como a Folha e o Estadão. A meia boca, mas fizeram a autocrítica, né? Ou como a Globo, que fez um especial ontem, né? Mas nas entrelinhas, de maneira subliminar, justificou o golpe. Né? Nós tivemos, por exemplo, a minha categoria, que é os ferroviários, foi uma categoria muito ativa nesse processo. Né? Nós tivemos ferroviários que foram torturados, assassinados, mas nós tivemos outros que estavam do lado de lá. Por exemplo, o Ferreira de Menezes, que foi vereador aqui em Bauru. O Ferreira de Menezes, ele era um agente da ditadura, porque ele entregava os ferroviários, que eram ferroviários que nem às vezes tinham ligação com nenhum partido comunista, mas que reivindicavam melhores condições de trabalho. Ele entregava para os agentes do DOPS. Então ele teve benefícios dentro da ferrovia, porque as ferrovias aqui em Bauru passou a ser dirigida pelo Estado-Maior do Exército. Tanto é verdade que um dos diretores foi o general Ramiro Gorreta Júnior e o outro o general Fragoso. Então era a ditadura instalada dentro das ferrovias e era um instrumento também de controle da sociedade bauruense. Né? Agora, nós temos que dizer isso para os mais jovens. Né? Houve setores que ajudaram a combater a ditadura. Eu gosto de citar essas pessoas. Por exemplo, Dom Cândido Padim, que foi uma referência fantástica para o Brasil, para essa cidade, para a América Latina e para o mundo, no processo de discutir a importância de se combater os regimes ditatoriais. Né? Essa cidade deve se orgulhar de ter tido um bispo como Dom Cândido Padim. Eu acho que nós nunca vamos conseguir mais ter um bispo do porte do Dom Cândido Padim, mas que teve um papel importante dentro da estrutura da igreja, né, no combate à ditadura. Roque, só para a gente encerrar, você acha que a conclusão, né, o desfecho do trabalho das Comissões da Verdade, especialmente aqui em Bauru, pode resgatar todas essas histórias, solidificar um pouco mais nosso sentimento de recuperação histórica, de discussão de todos esses problemas, até com o objetivo de evitar que a história se repita, né? Eu acho que esse é o desafio. Numa cidade que nem Bauru, você tem um pouco mais de dificuldade, porque esses agentes que foram agentes poderosos de apoiar a ditadura militar, de apoiar o golpe, se beneficiar inclusive desse apoio, são muito ativos e têm um grande poder econômico. E as relações numa cidade do interior, elas são relações mais estreitas, né? É diferente de você fazer uma atuação dessa, uma cobrança em relação à Folha de São Paulo, que fornecia as peruas da Folha de São Paulo para transporte de preso, instrumento de tortura. Né? Esse é um exemplo, isso é histórico, está comprovado. Né? Mas eu acho que as pessoas que estão na Comissão da Verdade aqui em Bauru têm estatura política para fazer esse debate. Né? Não tratando isso de forma revanchista, mas que isso seja um elemento de conhecimento histórico, principalmente para a juventude bauruense do Brasil, para que essa juventude saiba distinguir o que é um regime onde a gente tenha todo o direito de se expressar, todo o direito de combater, todo o direito de lutar por um ideal, né? E não ser torturado, não ser assassinado, não ser vilipendiado por crime de opinião. Então nós temos essa obrigação.
E eu sinto que eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever com essa juventude também, como tantos outros aqui em Bauru têm e estão fazendo, né? Então nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho sem nenhum ranço de ódio, sem... Ainda mais uma cidade, né, que teve pessoas que foram assassinadas. A família Petit é daqui, né? A mãe do Clóvis, né, ela morreu sem poder dar um enterro para 2 filhos. Deu para Mara Lúcia, para 2 filhos não. O sentimento do desaparecido é muito diferente do que você ter a informação concreta da morte. Quer dizer, nós não podemos ser hipócritas e achar que aqui em Bauru nós vivemos numa ilha, ficamos numa ilha onde nada aconteceu. Aqui aconteceram, as pessoas existem, elas são de carne e osso, algumas muito bem acomodadas hoje, até posando de bons democratas. Eu espero que de fato tenham mudado de opinião, né? As pessoas podem mudar de opinião. Faz parte da vida, né? Mas, enfim, nós temos essa tarefa histórica. Eu acho que essa casa aqui vem cumprindo um papel importante quando recebe o Pitoli, o pessoal da Comissão da Verdade, quando abre esses debates, né, de natureza mais qualificada, né? E eu me sinto feliz de estar aqui falando muito rapidamente sobre isso. Eu que agradeço a presença, Roque. Mais uma vez aqui na TV Câmara. Tá, ok, eu agradeço e faço aqui um apelo, né, para que as pessoas que tiverem informações sobre esse período aqui na cidade de Bauru, que possa contribuir para esse resgate, que nos procure aqui na Câmara, né, ou procure os representantes da Comissão da Verdade, né, para dar esses depoimentos, dar essas informações, né. Muitas pessoas ainda hoje têm muito medo de falar sobre os anos de chumbo e aquilo que sofreram, porque ainda vivem, né, com a sombra da opressão, né? Mas nós temos que enfrentar esses medos para poder seguir em frente. Esse assunto é tenso, não tem como a gente não ficar sensibilizada. Mais uma vez, obrigada, vereador Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores e presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa de Leis. Eu agradeço também sua sintonia. Fique ligado. Até a próxima.